A expressão union serve para nós podermos juntar mais do que uma instrução de SQL para obter um mesmo resultado. Ora, o que é que isto quer dizer na prática? Para devolver os resultados da execução de duas ou mais instruções SQL, desde que a estrutura dos dados seja igual, isto é, que contenha as mesmas colunas, há aqui três premissas fundamentais. Tem que ser o mesmo número de colunas, estamos a falar de colunas, obviamente, nos valores da vertical. As colunas têm que ter o mesmo tipo de valores e as colunas têm que ser devolvidas pela mesma ordem. Bom, vamos ver na prática uma query, ou neste caso duas queries com o union. Bom, para simplificar a leitura, eu vou colocar aqui cada uma das queries na sua própria linha. Okay? Reparem, eu estou aqui a pedir algo que poderíamos fazer de outra forma com a utilização do AND. Mas aqui eu utilizei duas queries. Select asterisco from sócios, onde o ID do sócio seja menor do que 10. E depois a utilização do union significa unir com uma outra query que vai procurar também todos os sócios cujo ID sócio seja igual ou superior a 200. Ora, como aqui a ideia de termos como resultado uma estrutura de colunas exatamente igual está salvaguardada, porque estamos a selecionar informações a partir da mesma fonte de esquema, ok? Vamos lhe chamar assim. O que vai acontecer é que quando eu fizer a minha execução, o resultado desta query vai ser unido com o resultado desta. Daí que temos aqui como resultado desta primeira query, temos aqui do 1 até ao 9, porque nós colocamos ali menor que 10, não colocamos menor ou igual. E depois este resultado que aqui está, é o resultado que aparece do 200 para baixo. Vejamos aqui uma utilização um pouco mais elaborada da union. Nós estamos a fazer aqui dois selects, eu vou aqui abrir um espaço, não há qualquer problema, eu vou até colocar o union aqui por baixo. Okay? Então o que nós estamos aqui a pedir é algo relativamente simples. Eu vou aqui puxar abaixo, então eu estou a dizer o seguinte, selecionar o ID do sócio, a soma da quantia como sendo o valor, isto é, a quantidade total, o cálculo total dos donativos que ele deu, em que o ID do sócio seja igual a 1. E unir também a isto uma outra pesquisa, que é perguntar quantos donativos é que o ID sócio 1 fez. Então, reparem o seguinte, se eu tenho aqui ID sócio, tenho aqui o sumo quantia que me vai dar um valor inteiro. O count também vai dar um valor inteiro. E como valor e valor, então, neste caso, quando eu for aqui executar, o que nós vamos ter é o seguinte. O sócio 1, e reparem que tem aqui duas linhas, porque nós temos duas queries, ok? Cada uma das queries está-me a devolver uma linha. Porquê? Porque cada uma delas, ok, vamos aqui eliminar isto, cada uma delas me está a devolver uma agregação. Então, esta primeira dá-me este somatório que aqui está, ok? Total de 2.827 valores, ou dólares, ou seja o que for. E este aqui vai-me dar o número total de donativos, ok? Que é este que aqui está. Reparem o seguinte, eu coloquei aqui valor, se eu colocar aqui vezes, ok? Ou número de vezes, por exemplo, se eu agora refrescar, o sistema poderia dizer, bom, mas há aqui uma incompatibilidade no nome das colunas. Não, o que ele faz é o seguinte, opta pelo primeiro, ok? Portanto, se eu colocar aqui total, ele vai optar pelo primeiro e vai ser este o valor que há de vir. Neste caso, o total aqui até fará algum sentido. Temos o total de donativos e o total de vezes, ok? E, portanto, se nós agora quiséssemos colocar aqui, por exemplo, enfim, uma outra informação, eu não vou aqui especificá-la para não estarmos a perder muito tempo, mas vamos imaginar que nós queríamos, inclusive, ir buscar o nome do nosso sócio. E aqui teríamos que agregar também a tabela sócios. Bom, neste caso eu tinha que ter a certeza que iria colocar isto aqui em baixo também. Okay? Vamos fazer aqui uma pequena experiência que é o seguinte. Se eu pegar aqui em ID sócio e colocar do outro lado. Vamos aqui refrescar e vamos ver o que é que acontece. Reparem, os dados voltam a surgir, mas eles vêm de uma forma desorganizada, muito pouco fácil depois de podermos trabalhar. Porquê? Na primeira linha temos uma ordem, isto é, diz-nos qual é o ID do sócio e o valor, e depois na outra linha nós temos exatamente uma ordem contrária. Porquê que este resultado não deu um erro? Muito simples, porque são duas colunas, é a mesma quantidade de colunas, portanto temos aqui uma coluna que corresponde a esta, e esta daqui vai corresponder a esta. No entanto, o que é que acontece? Como elas são de valores inteiros, não temos qualquer problema em apresentá-las. Se eu agora colocasse aqui data hora,
aí eventualmente nós vamos ter às vezes aqui alguns problemas. Neste caso o data hora acabou por ser convertido num número inteiro também, mas de qualquer das formas, muita atenção a isto, nós temos que no Union utilizar sempre o mesmo número de colunas, o mesmo número de dados, etc. Obviamente quando eu falo em mesmo número de dados, estamos a falar do mesmo tipo de dados. Vamos fazer, no entanto, aqui uma experiência muito mais simples de perceber. Vamos imaginar isto. Selecionar o nome de sócios e unir com selecionar o nome de sócios. Bom, na prática poderíamos pensar assim, bom, nós estamos a fazer duas queries, vamos ter aqui uma duplicação de resultados. Vamos aqui testar. Se eu aqui executar, nós continuamos a ter os 500 sócios. Ora, o que acontece é que a utilização do Union, por si só, vai remover os registros duplicados, ok? Portanto, os registros em duplicado não são considerados, mas vamos imaginar que de facto nós queríamos ter aqui os registros duplicados. Então, neste caso, vamos ter que utilizar a expressão Union All. E aqui, em vez dos 500, passamos a ter então os nossos 1000, neste caso, obviamente, os valores duplicados. Em algumas circunstâncias, pode ser importante termos este tipo de resultado.